Olá, em aulas anteriores aí, falamos sobre as funções químicas, especificamente as funções dos ácidos, né, e das bases, funções químicas inorgânicas, né, só lembrando aí, né. Então, para relembrarmos aí, as funções químicas são grupos de substâncias compostas que se apresentam com propriedades e comportamentos semelhantes. E a classificação dessas substâncias é feita a partir da análise dos tipos de íons que formam elas, certo? Quando elas estão dissolvidas na água. Basicamente, tem 4 tipos de funções químicas inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Os ácidos, né? Só para a gente relembrar, são substâncias químicas que vão liberar o cátion H+, em água, por exemplo, né, o HCl, o HCN, H2SO4, tá? Geralmente vai ter um H, né, ligado aí a um não metal. Já as bases liberam o ânion OH-, ou também chamada de hidroxila, aí em meio aquoso, por exemplo, aí o NOH, que é o hidróxido de sódio, né? O MgOH2, hidróxido de magnésio, o CaOH2, que é o hidróxido, perdão, de cálcio, tá? Geralmente esse ânion OH estará ligado a metais, né? Sódio, magnésio, cálcio, todos eles são metais, tá? Hoje a gente vai falar das últimas 2 funções químicas, que são os sais e os óxidos, tá? Bom, o que é um sal aí? Né? Um sal inorgânico, né? Os sais aí são compostos iônicos que apresentam pelo menos um cátion diferente do H+, e também um ânion diferente do H-, tá? Exemplos aí, né? O NaCl, o KNO3, CaSO4, tá? E entre outros aí. Então, o Na, no caso do NaCl, né? O Na seria um cátion, que é diferente do H+, o Cl seria um ânion, que é um ânion diferente do H-, e assim por diante, tá? Como que os sais são obtidos aí? Eles são obtidos a partir de uma reação que a gente já comentou quando a gente viu ácido e base, né? A partir de uma reação entre um ácido e uma base, chamada aí reação de neutralização ou também de salificação, porque forma sal, e neutralização, porque, enfim, né? Quando o ácido reage com uma base, ambos aí são neutralizados, tá certo? Essa reação, além de formar sal, libera água também, né? Então, um exemplo aqui que a gente deu, né? Um ácido HCl reagindo com a base, o NaOH, né? O ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, vão se neutralizar, formando um sal, percebem? Tá? Então, o Na, aqui, né? O cátion da base, né? Vai formar o sal, e o ânion do ácido formará o ânion do sal aí, né? Ficando NaCl. E o OH que sobraram aqui, né? O H+ e o OH- vão formar a água, H2O. Os sais têm como característica serem sólidos a temperatura e uma pressão ambiente, tá? Muitos deles apresentam sabor salgado, né? Aí o nome sal. E alguns apresentam alta solubilidade em água, né? Ou seja, se dissolvem muito facilmente em água, por exemplo, aí o NaCl. E outros apresentam valores bem baixinhos de solubilidade, que são considerados aí insolúveis na água, como é o caso aí do CaCO3, tá? Além disso, como os sais são formados, né, por um ânion e um cátion, quando eles estão na fase líquida, né, ou seja, fundidos, ou mesmo quando eles estão numa solução aquosa, né, dissolvidos em água, os elétrons, eles ficam livres, e aí por isso que eles conduzem eletricidade também nesses 2 casos, tá? Quando um sal, né, ele se dissolve na água, quando ele está no meio aquoso também, ele sofre a dissociação dos seus íons, né? Semelhante ao que ocorre entre as bases e os ácidos, né? E
Nessa dissociação, os íons ficam liberados, por isso que também, né, quando eles estão no meio aquoso, eles conduzem eletricidade. Então, por exemplo, NaCl em água, né, o Na se dissocia do Cl. CaSO4 em água, o Ca se dissocia do SO4. O NaOHCO3 em água se dissocia também, tá certo? Na+, HCO3-, né? Então, quando sai, se dissolve na água, ele se dissocia, tá bom? Para eu nomear um sal, tá? Eu tenho que saber aí o nome do ânion, né? E acrescentar aí o finalzinho ato, ito ou eto, né? E aí dá o nome depois do cátion no final. Por exemplo, aí, né? NaCl. O nome do ânion aqui, tá certo? O ânion é o cloro, né? Então, é o cloreto de sódio, tá? Sódio seria, então, cátion. KNO3, nitrato, né? NO3 é o ânion nitrato de potássio, que é o cátion. CO3 é o ânion carbonato, né? E o cátion, que é o cálcio, carbonato de cálcio. LiClO2. ClO2 é o ânion clorito. Li é o lítio, clorito de lítio, né? Os nomes dos ânions, a gente não precisa decorar todos eles, a gente acaba, às vezes, decorando mesmo por fazer exercícios, vendo bastante, né? A gente acaba decorando o nome dos ânions aí, tá? Então, isso é aos poucos, né, que acontece, tá certo? O sais tem diversas aplicações, coloquei só alguns exemplos aqui para nós. Então, no caso do cloreto de sódio, o NaCl, é um sal de cozinha, né? É o tempero aí mais utilizado aí na cozinha, tá? O hipoclorito de sódio, NaClO, né? Ele serve aí para limpar superfícies, verduras, né? Porque ele vai ter ação desinfetante, esse sal, tá? Geralmente sal é vendido em solução, tá? O sulfato de cálcio, né? Que é o CaSO4, ele é utilizado para fabricar o giz escolar, para fabricar o gesso, por exemplo. O bicarbonato de sódio também é um sal, tá? E ele é utilizado aí como antiácidos e também como fermento aí na fabricação dos pães, dos bolos, tá? Também é utilizado na cozinha, né? Não como tempero, mas para deixar os pães e os bolos macios crescerem, né? Enfim. Já os óxidos, que é a quarta função química que a gente vai ver, são compostos que são formados por elementos químicos diferentes, que podem ser também chamados de binários, né? Então, são formados por dois elementos químicos diferentes, na verdade, tá? Os óxidos, aí, eles vão se formar pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos da tabela, com exceção aí do flúor, tá? A ligação entre o oxigênio e um outro elemento químico aí, ela pode ser tanto covalente quanto iônica, tá? Então, se tem o oxigênio ligado a algum outro composto que não seja o flúor, ele é um óxido, tá? Por exemplo, CO2, FO2O3, SNO2 e vários outros óxidos aí. Teve um oxigênio ligado a um outro elemento químico, é considerado um óxido. Os óxidos aí, como a gente já comentou, podem ser iônicos ou metálicos, né? Quando eles reagem com metal, ou moleculares, quando eles vão reagir com algum ametal, tá? E aí eu tenho algumas classificações diante disso, que são os chamados óxidos ácidos, também chamados de anidritos, né? Que é quando o oxigênio é ligado a algum ametal, né? Eles vão reagir com água, originando ácidos, ou reagir com uma base aí, originando um sal e água, tá? Por exemplo, né, o SO3 reagindo com água forma aí um ácido, por isso é um óxido ácido aí, o SO3. Já os óxidos básicos é quando eu tenho um oxigênio ligado a um metal. Geralmente são óxidos que vão reagir com água formando base, por isso óxidos básicos, ou reagir com ácido formando sal e água, tá? É o caso do óxido aí, Na2O, quando reage com água, forma base hidróxido de sódio. Ou quando esse mesmo óxido reage com o ácido, tá? Ele forma um sal e água. Já os óxidos neutros também são ligados
O oxigênio também é ligado a metal, só que nesse caso eles não reagem nem com água, nem com ácidos e nem com base, por isso é um óxido neutro. São geralmente aí gases moleculares, né, formados por ametais, por exemplo, o CO2, o NO, tá? Já os óxidos anfóteros, dependendo aí do meio que eles se encontram, eles podem se comportar como óxido ácido ou como óxido básico, né, formando aí o sal e a água. Por exemplo, o ZNO é um óxido antófero, tá? Ele pode reagir com um ácido, formando aí um sal e água, né? Nesse caso aí, o ZNO age como uma base, ou eles vão reagir com uma base, né? Esse óxido vai reagir com uma base, formando também aí um sal e água. Nesse caso aí, esse óxido agiu como um ácido, tá? Quando ele reagiu com uma base. Já os óxidos mistos são óxidos formados aí a partir da união de dois óxidos, né? Uma ligação entre óxido mais óxido. Por exemplo, Fe3O4, né? São basicamente dois óxidos de FeO, né? Do óxido de ferro aí ligados aí, tá? Já o peróxido são substâncias compostas por dois oxigênios, né? Por isso que eles possuem na sua fórmula aí o grupo O2, 2-, né? Por exemplo, H2O2, N2O2, tá? A nomenclatura do óxido, né? Então, por exemplo, se o óxido for formado por uma proporção, né, 1:1, aí eu dou o nome do óxido, D, mais o elemento ligado aí ao oxigênio, tá? Por exemplo, CaO, óxido de cálcio, né? Óxido D mais o nome do elemento ligado ao oxigênio, que é o cálcio. BaO, né? Tem o bário, né? A proporção 1:1, certo? Tem o bário ligado ao oxigênio, óxido de bário. ZNO, óxido de zinco, e assim por diante. Agora, se o óxido não for, né, na proporção 1:1, aí eu uso um prefixo, né? Aí mais o nome do óxido, eu uso mais outro prefixo e mais o nome do elemento, né? Esses prefixos aí, eles vão se referir à quantidade de oxigênio ou do elemento aí que reagiu, né? Então, por exemplo, aí o Fe3O4, a proporção é diferente de 1:1, tá? O Fe3O4, que é a magnetita, que é um ímã natural, né? Então, ó, eu tenho 4 oxigênios, tetraóxidos. Tenho 3 ferros, triferro. Então, o nome do óxido fica tetraóxido, saiu errado aqui, né? De triferro, né? Temos 4 oxigênios, tetra, e 3 ferros, tri. CO2, tenho 2 oxigênios ligados e um carbono só. Eu uso o prefixo di, né? Porque eu tenho 2 oxigênios, dióxido de carbono, que também é conhecido popularmente como gás carbônico. Cl2O7, né? Independente aí do número aí, né? Então, 7 oxigênios ligados, percebem? Então, eu uso o prefixo hepta, né? Heptóxido. Tenho 2 cloros ligados, dicloro, né? Heptóxido de dicloro, tá? A exceção aqui, né, para essa regrinha, são em relação aos peróxidos, né? Os peróxidos aí, eles vão ser nomeados colocando a palavra peróxido mesmo, mais o nome do elemento ligado aí ao oxigênio, tá? Então, por exemplo, né, o H2O2, eu dou o nome de peróxido de hidrogênio, né? O hidrogênio é o elemento ligado ao oxigênio, né? Essa aí é a água oxigenada, por exemplo. O Na2O2 também é outro peróxido. Quem está ligado ao oxigênio é o sódio, então chama de peróxido de sódio. Os óxidos também têm diversas aplicações, por exemplo, aí o óxido de cálcio, o CaO, que é conhecido como cal virgem, muito utilizado aí na agricultura para diminuir a acidez do solo, né, e também na preparação da argamassa na construção civil. Já o óxido aí de nitrogênio, N2O, ou também conhecido como óxido nitroso, ele é conhecido aí como um gás hilariante, né? Porque quando ele é inalado, em pequenas quantidades, ele provoca aí uma certa euforia. Esse gás aí também é utilizado como anestésicos aí na medicina. Já o dióxido de silício,
SiO2, ele é um óxido aí mais abundante que a gente tem na crosta terrestre, e ele é bastante utilizado para fabricar tintas, cimentos, vidros, cerâmicas, removedor de umidade, enfim, tem inúmeras aplicações de óxido de silício. O peróxido de hidrogênio, né, o H2SO2, que é água oxigenada, ele é usado aí como antisséptico, né, e um desinfetante de uso local, e também para clarear aí os cabelos, né, os pelos, tá? Alguns óxidos, né, têm relação com alguns problemas ambientais bastante atuais. É o caso aí do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio, né? Esses dois gases são dos principais poluentes atmosféricos. E em dias mais úmidos, esses dois óxidos se combinam com o vapor d'água da atmosfera, originando a chuva ácida aí, tá? O dióxido de enxofre forma o ácido sulfúrico, né? Quando junta com a água, quando combina-se com o vapor d'água, e o dióxido de nitrogênio se combina com o vapor d'água, formando o ácido nítrico, tá? A chuva ácida tem várias consequências aí, né? O solo fica mais ácido, impossibilitando aí a agricultura, causa a morte de peixes, também destrói a cobertura vegetal, monumentos históricos, então é considerado um problema ambiental a chuva ácida, tá? Esses dois óxidos aqui, eles são liberados, né, pelas fábricas, né, enfim. Aqui, né, a chuva ácida, certo? Então, as fábricas, né, liberam esses óxidos, tá certo? Na atmosfera, eles se combinam com o vapor d'água, formando ácidos que caem em forma de ácido e essa chuva, né? Já outro óxido que tem um problema ambiental aí é o monóxido de carbono, CO, que é um gás poluente da atmosfera, um gás bastante tóxico, né? Quando o CO ele é inalado, ele faz uma ligação, né, com a nossa hemoglobina bastante estável, né, impedindo aí o transporte de oxigênio aí pelas hemácias, tá? Enfim, né, um dos principais sintomas aí da intoxicação pelo monóxido é a dor de cabeça, ele causa náusea, tem dificuldade de respiração, obviamente, a pessoa pode entrar em um colapso, ter uma tontura e até gerar perda de consciência, e se for inalado durante muito tempo, em grande quantidade, pode causar até a morte, né? Então, notícias como essa são bem comuns de aparecerem, né? Enfim, que o bebê morreu, né? Após ser esquecido em um carro, né? Então, são bem comuns esse tipo de notícias. Por quê, né? Nos escapamentos do carro, esse óxido aí, ele é soltado, né? A fumaça dos escapamentos dos carros solta o monóxido de carbono. E se o carro fica muito tempo fechado, a gente inala esse óxido aí. Como ele se liga muito facilmente à hemoglobina, as hemácias não conseguem mais transportar oxigênio, a pessoa morre asfixiada. Outro óxido aí, bastante falado aí, né, em relação a problemas ambientais, é o dióxido de carbono, que é o CO2, né, o gás carbônico. É um gás importante na manutenção do efeito estufa, né? Sem ele, a temperatura da Terra seria muito baixa, só que em excesso, né, ele contribui para o chamado aquecimento global, né? E este excesso, infelizmente, está relacionado com as atividades humanas, principalmente com a queima dos combustíveis fósseis, né? O aquecimento global tem várias consequências, né? Entre elas aí o derretimento das cotas polares, o aumento do nível dos oceanos, as ondas de calor e de frio intensas, né? As alterações da disponibilidade dos recursos hídricos, a extinção de espécies e vários outros problemas que a gente está passando aí atualmente, aí, né? Isso daí não é uma coisa antiga ou que vai acontecer, não, a gente já está passando por esse processo, tá certo? Bem, por hoje é só, a gente continua outros assuntos em aulas posteriores. Até!